O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nesta solenidade, louvamos a Deus pela vida, pela missão, pelo testemunho dos apóstolos. Entre eles estão São Pedro e São Paulo, cuja festa hoje celebramos. E olhando para as figuras de Pedro e Paulo, recordamos os nossos pastores, precisamente o magistério da Igreja, o Papa Leão e o Colégio dos Bispos, aqueles que são os sucessores dos apóstolos. Pedro continua entre nós, cuidando, pastoreando o rebanho de Cristo, hoje na pessoa do Papa Leão. E também os apóstolos de Cristo continuam entre nós através dos seus sucessores, os nossos bispos que nos confirmam na fé. A solenidade de São Pedro e São Paulo propõe a leitura do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. O texto que hoje ouvimos é um texto paralelo, na versão de São Mateus, do texto que nós ouvimos no domingo passado. Nós ouvimos exatamente o mesmo relato no que se refere à primeira parte do Evangelho que hoje ouvimos. E nós desenvolvemos a seguinte meditação. Jesus fez duas perguntas que estão na mesma direção. Isto é, Jesus pergunta sobre a sua identidade. O que as pessoas e os seus discípulos pensam sobre ele. Na primeira resposta, os discípulos responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus seguiu questionando, dizendo: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, representando o colégio apostólico, disse: tu és o Cristo de Deus. E nós meditamos que Pedro não deu ouvidos à multidão. Pedro ouviu a voz interior, a voz de Deus que fala no coração do homem. Pedro ignorou as vozes externas, prestando atenção na voz interna,
na voz de Deus. Aquilo que Pedro fez, ou seja, a sua profissão de fé, Pedro fez por revelação divina. Deus concedeu a Pedro a graça de conhecer a verdadeira identidade de Jesus. E Pedro alcança essa graça ouvindo o Senhor que fala no seu coração. Foi sobre isso que nós meditamos. É necessário ignorar as vozes externas, as vozes dissonantes, para ouvir a voz de Deus que fala no coração do homem. Silenciando, se recolhendo, o homem escuta a voz de Deus. E é pela voz de Deus, é pela palavra de Deus que nós devemos caminhar. Não devemos deixar que as vozes do mundo exerçam sobre nós influência. Nós devemos permitir, deixar que a voz de Deus, a palavra de Deus, ilumine a nossa vida. Mas eu prometi que hoje nós iríamos aprender como discernir ou distinguir a voz de Deus que fala no coração das outras vozes que também ecoam dentro de nós. Porque existem vozes externas, mas também existem vozes internas. E o pior, Marcos, existe a nossa própria voz. Nós podemos atribuir a Deus a nossa própria voz para fazer aquilo que nós queremos, dizendo que é Deus que está falando, mas na verdade é a nossa própria voz. Como, portanto, distinguir, discernir a voz de Deus da nossa própria voz ou das outras vozes que estão ecoando dentro de nós? A solenidade de São Pedro e São Paulo nos ensina um critério. O critério é o magistério da igreja. É a igreja que nos ensina a identificar, a distinguir, a discernir a voz de Deus, a vontade de Deus, da própria voz ou das outras vozes que estão ecoando no nosso interior. Quem está recebendo o poder das chaves no Evangelho de hoje? É São Pedro. É Pedro que recebeu. Existe uma formulação rabínica e é justamente essa formulação que está presente no Evangelho. O poder das chaves é uma formulação rabínica que significa que Pedro está recebendo de Cristo o poder de interpretar a lei de Deus, de dizer o que é proibido e o que é permitido em relação à lei de Deus. É a igreja que nos ensina a ler corretamente a Escritura e, confrontando a voz interior com a palavra de Deus, é que nós descobrimos se é Deus que fala ou somos nós mesmos que estamos falando ou outras vozes estão ecoando no nosso interior. Como é importante caminhar como filho obediente da igreja. A igreja é a mãe que vai nos ensinando a ouvir a voz de Deus, a distinguir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus. Se nós prescindimos da igreja, que é a autoridade competente e legítima para ler a Escritura e para nos ensinar a vontade de Deus, nós nos confundimos, nos perdemos. Nós estamos escutando as vozes interiores, mas não são vozes das pessoas da Santíssima Trindade. São outras vozes que estão ecoando no nosso interior. Quantas vezes nos confundimos? Nós precisamos permanecer na igreja, porque a igreja é a mãe que nos ensina o verdadeiro caminho. A igreja é a mãe que nos ensina a fazer a vontade de Deus, a discernir se de fato é Deus quem fala ou somos nós mesmos que estamos falando. A igreja, a fidelidade à igreja, escutar o magistério da igreja. Estão surgindo grupos que estão se levantando contra a autoridade do Papa, a legitimidade do magistério da igreja, se colocando contra os últimos concílios da igreja. Isso é de uma petulância, de uma arrogância. Nós devemos ser filhos obedientes da igreja.
porque Jesus colocou nas mãos de Pedro o poder das chaves. E o magistério da igreja hoje para nós são Papa Leão XIV e os bispos sucessores dos apóstolos em comunhão com o Papa. São eles que vão nos apontando o verdadeiro caminho. Cuidemos para que nós não sejamos enganados por aqueles que se apresentam como defensores da igreja, mas na verdade são filhos rebeldes, que se levantam contra a igreja, que colocam os fiéis contra o magistério da igreja, contra o Papa. Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro. Jesus quis que os apóstolos fossem o alicerce da sua igreja. Portanto, é a Mãe Igreja que nos ensina a distinguir, a discernir a voz de Deus que ecoa no nosso interior. Sejamos filhos obedientes da igreja. Sejamos filhos que escutam com docilidade os ensinamentos do magistério da igreja. Não sejamos filhos rebeldes. É verdade. Às vezes nós não entendemos os ensinamentos da igreja, não porque eles estão errados, mas porque nós ainda não temos maturidade, ou porque nós ainda não conseguimos atingir a profundidade do ensinamento. Isso acontece na vida comum, na vida do dia a dia, quando crianças, adolescentes e mesmo jovens, alguns ensinamentos dos pais nós não compreendíamos, nós não aceitávamos. Alguns conselhos, algumas orientações, nos rebelávamos contra aquilo que o pai e a mãe estavam propondo. Mas com o passar do tempo, com a maturidade, nós compreendemos que eles estavam certos, que eles tinham razão, que nós acertamos quando decidimos ouvi-los, mesmo não entendendo naquele momento o que eles estavam pedindo, o que eles estavam determinando, o que eles estavam ensinando. O critério para discernir a voz não é o nosso critério. Não seja arrogante, não seja petulante, presunçoso, de pensar que você sabe mais que a igreja, que você tem sabedoria acumulada superior à sabedoria da igreja. A igreja só tem mais de 2.000 anos de história, só. Mais de 2.000 anos de caminhada. Não sejamos arrogantes de pensar que nós sabemos mais que a igreja. E tem mais. Alguns se apresentam como católicos, mas dizem: esse ensinamento da igreja eu não aceito, esse posicionamento da igreja eu não aceito. A igreja precisa mudar, a igreja precisa evoluir, esses ensinamentos estão ultrapassados. Filho rebelde, filho desobediente. Quem determina não somos nós, filhos, é a Mãe Igreja, é o magistério da igreja, a igreja que foi fundada por Cristo. Chegando em casa, consulte no Google quem é o fundador da igreja católica. Até o Google sabe quem é. Ele vai dizer para você. Pode fazer essa experiência. Vai aparecer Jesus Cristo. Ele é o fundador. Foi ele quem quis fundar a sua igreja sobre os apóstolos, para que através dos apóstolos nós sejamos instruídos. Sejamos filhos obedientes, sejamos filhos amorosos, não maltratemos a igreja, amemos a igreja. E quando nós encontramos os pecados daqueles que estão na igreja, não vamos confundir a igreja com os filhos da igreja. Os filhos da igreja somos todos nós, pecadores, fracos, erramos, acertamos, tropeçamos. A igreja é indefectível, ela é santa, ela é pura. Os homens que estão na igreja são pecadores. Vamos separar as coisas. Amemos a Mãe Igreja, que acolhe todos, bons e maus, justos e injustos, santos e pecadores, como a mãe. A mãe que acolhe todos os filhos, para cuidar de nós, mas nós precisamos ser filhos obedientes à igreja. Filhos que amam e que defendem a igreja. Defenda a igreja. Defenda a igreja. Vamos defender a nossa Mãe Igreja, como tantos ao longo da história defenderam. Que nós sejamos filhos obedientes, porque é a igreja que nos aponta o caminho que nos conduz para o céu.